Boa tarde a todos, bem-vindos ao nosso primeiro webinar sobre o PAP, ou Post-Activation Potentiation, e sobre o Complex Training. Neste webinar nós vamos falar sobre fundamentos fisiológicos do fenómeno do PAP, que variáveis em que influenciam este fenómeno, como é que nós podemos controlar essas variáveis para tirar o máximo de retorno possível da utilização do método de treino associado que será o Complex Training ou o treino de contrastes. E vamos perceber que é o mais importante de tudo, é perceber que aplicações práticas é que isso terá para a nossa prática profissional como treinadores, que adaptações agudas é que podemos tirar e que adaptações crónicas é que podemos tirar e como. E no final, algumas conclusões de acordo com todos os estudos que nós compilamos para este webinar e algumas considerações minhas pessoais também, que já utilizei isto frequentemente em alguns dos meus treinos, e vamos deixar estas minhas conclusões para o final. Então, fundamentos fisiológicos. O que é o PAP? É um fenómeno pelo qual as características de performance do músculo são potenciadas de acordo com o seu historial contrátil. O que nós podemos ver aqui no gráfico, parece que perante uma contração de estímulo máximo ou submáximo, que será o que nós chamaremos o estímulo condicionante, há uma janela temporal na qual a taxa de produção de força perante cargas submáximas aumentará acima de valores normais. Como eu estava a dizer aqui no gráfico, nós temos a tal conhecida curva força-velocidade e o que parece é que um estímulo condicionante, neste caso, por exemplo, um agachamento pesado, seria capaz de num estímulo subsequente submáximo, vamos dar agora um exemplo de um agachamento a 30% ou num drop jump, por exemplo, a velocidade à qual eu conseguiria fazer o drop jump, nesse caso seria com a minha carga, com o peso corporal, estaria potenciado, ou seja, havia um aumento da minha taxa de produção de força. Não haveria necessariamente nos extremos, ou seja, num hipotético movimento sem carga, que não existe, nós temos sempre no mínimo a nossa carga corporal, mas este hipotético movimento parece que não conseguiríamos ser mais rápidos com a utilização do tal estímulo condicionante, ou seja, esse fenómeno não seria o suficiente para isso, mas também não seria o suficiente para aumentarmos a nossa força máxima. Então, nós estamos a falar de uma coisa relativamente imediata, no qual nós damos um estímulo condicionante e o exercício subsequente estará relativamente potenciado. Temos aqui o gráfico clássico do PAP, portanto, aqui deste lado nós temos o volume, temos aqui o volume do estímulo condicionante. Parece que para volumes de estímulos condicionantes que sejam relativamente reduzidos, há aqui, temos de ter em consideração o tal fenómeno da potenciação e o fenómeno da fadiga advindo desse estímulo condicionante, mas parece que com estímulos condicionantes com volumes de estímulos condicionantes relativamente baixos, que o efeito de potenciação é relativamente maior ao efeito de fadiga, nós podemos ver aqui, e nós podemos utilizar exercícios subsequentes de forma quase imediata e conseguir usufruir desse efeito de potenciação. Quanto maior, ou seja, vamos neste sentido, quanto maior for a tal volume do estímulo condicionante, eu aqui se calhar encaixaria volume e intensidade, mas nós já vamos ver que são conceitos relativamente esquivos quando nós falamos do Post-Activation Potentiation, mas quando vamos aqui aumentando o nosso volume condicionante, vemos que chegamos aqui a um máximo de potenciação, do tal fenómeno de potenciação, mas também a um máximo da fadiga. O que acontece é que caso os estímulos condicionantes sejam relativamente elevados, parece aí ter de haver um certo período de recuperação até que a fadiga se dissipe e se mantenha o tal efeito de potenciação, o PAP, e aqui há uma segunda janela, diz aqui o Windows 2, em comparação com a primeira que poderia ser imediata, há aqui uma segunda janela após um estímulo relativamente mais forte, no qual a potenciação continua a manter-se maior que a fadiga, e aí podemos mais uma vez usufruir desse tal hipotético efeito de potenciação. Quais são os mecanismos fisiológicos por trás aqui do fenómeno do PAP? Deixa eu tirar isto aqui para o cantinho. Portanto, o primeiro fenómeno que está relativamente estudado, ou que se sabe que dá origem ao PAP, é a fosforilação das cadeias regulatórias leves de miosina. Eu vou tentar não ser demasiado pesado aqui com a fisiologia, mas pelo menos para sabermos quais são os fenómenos por trás aqui ou teoria por trás do fenómeno do PAP. Portanto, cada cadeia regulatória leve de miosina tem um local de ligação para uma molécula de fosfato. Temos aqui a cadeia leve de miosina. Pronto, teria aqui uma actina aqui, uma cadeia de actina aqui em cima e outra aqui em baixo, não é? E depois são as tais de formação das pontes cruzadas, ou seja, esta estrutura aqui vinha para cá e fazia o tal fenómeno da ponte cruzada, que é o que dá origem à contração. Parece que essa fosforilização, ou seja, onde é que é a tal zona de contração aqui? Essa zona aqui assim, exatamente.
parece que consegue ter um fosfato ligado e essa molécula de fosfato potencia contrações subsequentes ou alterar a estrutura da cabeça de miosina, afastando-a do filamento espesso. Ou seja, ela provavelmente seria mais eficiente no fenómeno de elaboração das pontes cruzadas entre a cadeia pesada de miosina e a cadeia da actina aqui em cima e aqui em baixo. Nós vemos aqui num gráfico nesse estudo que existe relativamente uma correlação elevada entre a quantidade de fosfato e a capacidade de contração da fibra. Portanto, vemos aqui que os gráficos são quase que se sobrepõem, portanto, existe uma correlação relativamente elevada. Essa fosforilação parece também deixar a interação entre a actina e a miosina mais sensível aos íons de cálcio mioplasmático. Ou seja, a ideia aqui será que a fosforilação na cadeia pesada de miosina aumenta a facilidade com que se dão ou com que se faz o fenómeno das pontes cruzadas. O segundo mecanismo fisiológico proposto para o PAP é um aumento no recrutamento de unidades motoras de ordem mais elevada. Estudos com contrações tetânicas induzidas viram que foi capaz de elevar a transmissão de potenciais de excitação ao longo das junções sinápticas na medula espinal. Ou seja, basicamente aumentou a excitabilidade dos motoneurónios. Existe assim um aumento dos potenciais pós-sinápticos para o mesmo potencial pré-sináptico nas atividades subsequentes. Basicamente, há um aumento da excitabilidade dos motoneurónios, é um fenómeno um bocadinho mais do cariz nervoso, que parece aumentar a nossa performance em contrações subsequentes. E depois o terceiro mecanismo, aquele que é um bocadinho mais... ou seja, que existe menos consenso em relação à sua existência e que está menos estudado também, mas parece que é possível que seja uma das razões para dar origem ao PAP, são as alterações no ângulo de tonação. Alguns dos estudos sugerem que existe uma possível diminuição no ângulo de tonação alguns minutos após essa contração voluntária máxima. Essa diminuição depois, obviamente, aumentará a capacidade de transmissão de força para o tendão e, consequentemente, para o segmento, ou seja, seria possível potenciar um movimento subsequente ou a contração subsequente. Estes são os três principais mecanismos fisiológicos por detrás do fenómeno da potenciação ou da Post-Activation Potentiation, do PAP. Seguindo, o que é o Complex Training? Complex Training é um método de treino que utiliza o fenómeno do PAP na sua base, ou seja, é um método de treino que altera exercícios de alta intensidade, os tais estímulos condicionantes, e conjuga-os com exercícios balísticos que sejam biomecanicamente comparáveis, por exemplo, um agachamento pesado e saltos, ou sprints, ou por exemplo um spin e lançamentos de bolas medicinais, com o objetivo de obter do tal estímulo condicionante, neste caso o agachamento, uma potenciação no estímulo subsequente, neste caso o salto ou os sprints. A escola, do que eu andei a estudar aqui sobre o caso, a escola russa já utilizava este tipo de ideias para a transmissão daquilo que se ganha com o treino de força, para a transmissão para os movimentos um bocadinho mais diretos. A ideia seria essa. Portanto, é um conceito relativamente antigo, ou que se utiliza em vários contextos. Eu trabalhando também no handball, eu trabalhei com alguns treinadores que estavam bastante familiarizados com esse tipo de treino, com o treino, em português chama-se mais o treino de contrastes. Temos aqui um exemplo em que, por exemplo, aqui o indivíduo faz agachamentos, depois faz aqui o que penso que são alguns skippings altos e depois então passa para a corrida. No segunda estação seria umas elevações de calcanhar, depois então uns multissaltos, penso eu, e aqui uns cabeceamentos. Esse estudo aqui, por acaso, eu retirei esta imagem de um estudo que foi feito com o futebol, foi feito cá em Portugal até. E a ideia ou as estações de treino de contraste ou de complex training seriam algo do género. Depois então começa a complicar as coisas quando nós pensamos qual é o ideal, o estímulo condicionante ideal ou o tempo de descanso ideal entre o estímulo condicionante e o exercício a ser potenciado. Portanto, é isso que vamos já a seguir. Portanto, variáveis que influenciam o PAP. Isto é que é muito importante perceber. Temos aqui um quadro que é bastante elucidativo sobre todas as variáveis que podem influenciar o tal efeito de pós-ativação ou de potenciação. Aquelas que nós podemos controlar, que são mais variáveis de treino, são as seguintes que estão aqui dentro da bolinha verde. Portanto, são a intensidade e o volume daquilo que será o estímulo condicionante, o tipo de estímulo condicionante, será isométrico, será dinâmico, tipo de exercício,
Depois então temos o tempo de descanso entre o exercício condicionante e o tipo de atividade a ser potenciada, neste caso um sprint ou um salto ou o que quer que seja, e a própria atividade a ser potenciada. Portanto, são várias variáveis com as quais nós podemos jogar para perceber qual a melhor forma de usufruir desse tal fenómeno do PAP. Outra coisa que também é aqui não menos importante, mas que já é mais difícil de controlar, são as características do sujeito. Porque, de facto, parece que há aqui um certo tipo de sujeitos que pode ter características que melhoram a sua capacidade de induzir PAP ou PAP nos seus músculos. Portanto, parece que, por exemplo, indivíduos mais fortes são mais capazes de induzir o PAP, por exemplo. Seguindo, antes de nós irmos a cada uma dessas variáveis individualmente, portanto, o que eu vou tentar fazer é tentar perceber qual a variação em cada uma dessas variáveis que seja ideal para induzir o PAP. Mas antes disso, há uma coisa muito, muito importante, que é perceber que o PAP tem uma grande, grande variabilidade interindividual. O quadro que vocês veem neste momento é de um estudo que eu publiquei com o Journal of Australian Strength and Conditioning, na Austrália, em 2018, quando eu estava na China, e foi feito com as minhas atletas femininas de voleibol. E só para vocês perceberem, isto é bastante intuitivo. O que eu fiz foi, vocês veem, são números percentuais para o salto com contra-movimento, para um counter movement jump, em comparação com um counter movement jump de baseline. Portanto, eu fiz um counter movement jump, medi, e depois temos aqui, como vocês podem ver, 7, 2, 3, 4 e 5, que são cada uma destas. Portanto, em baixo temos o atleta de 1 ou o atleta 11. E tivemos aqui a alteração percentual, ok, perante a primeira volta. Ou seja, o que os atletas fizeram um salto com contra-movimento, descansaram, depois fizeram o tal estímulo condicionante, que neste estudo que eu fiz eram uma 2 RM de agachamento, depois descansavam um período de 1 minuto, voltavam a saltar, e aí já seria uma série que teria estimulado pelo PAP, que seria a 2, depois a 3, depois a 4, e entre cada uma das avaliações de salto eu fazia 2 RM de agachamento. Como vocês podem ver, nós temos atletas que respondem bem, temos atletas que respondem mal, como será aqui o atleta 3 e o atleta 5, e depois temos, por exemplo, atletas que serão o 10 e o 11, que são atletas hiperrespondedores. Se nós formos à média, vai ser sempre ilusivo, e é por isso é que é importante nós percebemos que muitos estudos depois reportam a média do resultado e dizem, ok, o PAP não serve, ou o treino de contrastes não serve absolutamente para nada. Mas dentro dessa amostra, vamos dizer, de 20 atletas, nós tivemos 5 hiperrespondedores, 10 respondedores e 5 respondedores negativos, então nós já percebemos que existe uma grande variabilidade interindividual e não podem ser tiradas ilações da média do grupo. Portanto, parece que para tirar conclusões sobre o efeito do treino é preciso ver indivíduo a indivíduo. Isso é muito, muito importante para as conclusões que nós vamos tirar a seguir. Depois então começam os tais estudos que nós utilizamos mais meta-análise do que estar a ver em estudos individuais, que podem sempre induzir em erro por causa da dificuldade de tirar conclusões. Mas como vocês podem ver, isto é uma meta-análise que avalia vários tipos de modalidades de estímulo condicionante para induzir o PAP. E como isto é parte de um dos quadros. Portanto, este quadro alonga-se com muito, muito mais estudos, mas isto só para vocês terem aqui uma ideia. Vocês não vão ver nenhum estudo que utilize ou o mesmo estímulo condicionante, ou o mesmo exercício a ser potenciado, ou o mesmo intervalo de descanso. Portanto, há sempre uma alteração em cada... Portanto, aqui, só para vocês terem um exemplo, aqui foi utilizado como estímulo condicionante o peso morto, o estímulo a ser potenciado foi um salto vertical, e aqui utilizaram vários períodos de descanso. Aqui já não foi um peso morto, aqui já foi um back squat, utilizaram 60% de MRM, com 90%, o estímulo a ser potenciado foi um counter movement jump, vários períodos de descanso. Aqui já temos um protocolo um bocadinho diferente, períodos de descanso um bocadinho mais igualitários, portanto foi 3 minutos para toda a gente, mas isso tudo para vocês perceberem o quê? É que é muito, muito difícil tirar conclusões absolutas sobre a eficiência do complex train, do treino de contrastes e do fenómeno do PAP, quando todos os estudos que são feitos quase sempre com variáveis diferentes em todas as variáveis que influenciam o fenómeno, ok? Isto que é para vos preparar para o que aí vem, que nós vamos tentar perceber qual a melhor alteração de cada uma dessas variáveis, mas cuidado com as conclusões que tiramos daqui. Então, número 1. Tipo de estímulo condicionante. O que é que funciona melhor como estímulo condicionante para as atividades subsequentes? Portanto, parece que o agachamento foi o mais extensamente estudado como estímulo condicionante.
A análise de vários estudos demonstra alta variabilidade, desde o decréscimo, esta imagem aqui ficou por cima, mas desde o decréscimo da performance até os aumentos de valores como 17,2% no salto vertical. Pronto, vocês podem ver que pode ser muito, muito significativo. Aliás, vindo atrás no estudo que eu fiz, nós tivemos aqui uma atleta que conseguiu um aumento de 16% na última série, ou seja, após ter feito 4 vezes um RM de agachamento e com os saltos pelo meio, na última série ainda conseguiu uma potenciação. Portanto, vejam só pelo menos a diferença da primeira para a última série e, claro, a diferença para a série que seria aqui o 0% para a série baseline, não é? Portanto, é possível que existem grandes efeitos de potenciação, mas mais uma vez está muito, muito dependente do atleta. Um estudo que comparou a profundidade de agachamento concluiu que parece que agachamentos até ao paralelo são mais eficientes do que, por exemplo, um quarto de agachamento, para induzir o tal efeito do PAP. Estudos com o sprint como uma atividade a ser potenciada têm resultados contraditórios. Parece que indivíduos mais fortes têm mais capacidade de induzir PAP utilizando o sprint como uma atividade a ser potenciada após, por exemplo, um agachamento, como estímulo condicionante, mas mais uma vez existe grande variabilidade nos intervalos de descanso ótimos e alguns estudos também reportam aqui efeitos semelhantes nos membros superiores, utilizando, por exemplo, o supino pesado. Portanto, parece que exercícios dinâmicos básicos, aqui temos o exemplo de um agachamento que foi o mais estudado e alguns exemplos do supino, parece que são bons estímulos condicionantes, boas modalidades de exercício para serem utilizadas como estímulo condicionante para um exercício subsequente que seja semelhante, não é? Neste caso o supino com lançamentos de bola medicinal ou um supino lançado e o agachamento ou com o sprint ou com, por exemplo, o salto vertical. Portanto, parece que exercícios dinâmicos os básicos são eficientes para induzir o PAP. Levantamentos olímpicos. Portanto, vários estudos demonstram, alguns estudos das meta-análises que eu vi, demonstram que é um método eficiente para induzir o PAP. Estamos a falar de melhorias no lançamento do peso, por exemplo, na ordem dos 3,6% a 5,3%, portanto é significativo. E em saltos verticais, contra movement jump, não é? Estamos a falar de estudos que verificaram melhorias na ordem dos 2% a 5,9%. Mais uma vez, significativo. Estudos com a utilização de movimentos olímpicos para melhoria no sprint, ou seja, utilizando o sprint como atividade a ser potenciada, aí sim já tem resultados contraditórios. Provavelmente por não haver uma transferência biomecânica tão direta, mas aqui já estou só a especular. E depois alguma coisa que eu acho bastante interessante, com um estudo aqui de 2019, utilizou clean pulls, ou seja, só parte da puxada do clean, sem o catch, não é? Obviamente, porque será a 120% do clean máximo. Portanto, só o movimento da puxada foi utilizado como exercício condicionante para potenciar a performance a 90% de uma RM no clean. E teve respostas muito individuais, ou seja, vamos lá tentar perceber isso. Os indivíduos faziam, era medida a sua RM no clean, os indivíduos faziam uma puxada só a 120%, sem o catch, como é óbvio, e depois era medido a velocidade e outras variáveis à qual eles conseguiam fazer os 90% da sua RM de clean. E o resultado, como vocês podem ver, vai bastante ao encontro daquilo que eu já vos disse. Estamos a falar de uma variação entre menos 13%, ou seja, indivíduos que pioraram, e de aumentos de 27%. Estamos a falar, por exemplo, aqui da velocidade de movimento da barra. E o que nós estamos a ver aqui é bastante significativo, mas mais uma vez, se vocês forem ver este estudo, vocês vão ver que as conclusões finais são que não existem alterações significativas, porque no final do estudo apenas fala-se da média. Se nós formos ver indivíduo a indivíduo, nós vemos que há uma grande variação no resultado e uma grande variação interindividual. Portanto, isso é importante, sempre importante ter isto em conta. Exercícios isométricos, neste caso contrações voluntárias máximas, CVM. Os resultados feitos com os testes com exercícios isométricos são menos conclusivos do que com exercícios dinâmicos, sendo utilizados como estímulo condicionante, não é? Os estudos demonstram que existe desde decréscimo de performance até melhorias de até 5% no salto vertical. Portanto, sim, existem melhorias não tão significativas como aquelas que nós vimos com a utilização, por exemplo, de um agachamento como estímulo condicionante. Parece ser altamente dependente do protocolo, do exercício utilizado, do tempo no qual se mantém a contração voluntária máxima, do tempo de descanso, etc. Mas não que as outras modalidades de estímulo condicionante também não sejam dependentes do protocolo.
Aqui uma conclusão é que exercícios multiarticulares parecem ser melhores do que exercícios uniarticulares como estímulo condicionante. Os tempos de descanso ideais parecem estar dependentes do tempo de cada cérebro, portanto, provavelmente, como nós vimos no tal gráfico do PAP, quanto maior o volume de estímulo condicionante, maior o tempo de descanso que é preciso para que haja tal dissipação da fadiga. E de forma isométrica ou como exercícios isométricos como estímulo condicionante, não existem estudos que eu saiba que tenham utilizado exercícios com os membros superiores. Portanto, assim de forma direta, em comparação com levantamentos olímpicos e com exercícios dinâmicos, parece que os isométricos estão um bocadinho aqui em desvantagem. Não que não tenham estudos que comprovam a sua eficiência em induzir PAP, mas perante outros tipos de estímulos condicionantes, não parecem ser dos melhores. E depois então aqui temos exercícios pliométricos. Vários estudos demonstram que, por exemplo, drop jumps ou saltos com carga, ou mesmo saltos com barreiras, como vemos na imagem, também podem ser métodos válidos para induzir as tais melhorias no salto vertical. Portanto, vocês não veem que não existe uma grande diferença. Portanto, um drop jump é um exercício relativamente mais intenso do que um counter movement jump, mas parece que se houver um estímulo grande o suficiente de drop jumps, parece que é possível aumentar a minha performance nos saltos verticais subsequentes. Temos aqui também melhorias significativas, na ordem do 1.3 a 12%. Portanto, é uma melhoria significativa. Portanto, mais uma vez, altamente dependente do estímulo condicionante, do volume, da intensidade, do tipo de estímulo condicionante, porque aqui temos vários, pode ser saltos com carga, ou drop jumps, ou próprios saltos com barreiras, do próprio volume, da intensidade e, obviamente, do período de descanso. Portanto, isto são todos os tipos de estímulos condicionantes que estão altamente. Nós vamos compará-los uns com os outros, mas todos eles estão altamente dependentes das outras variáveis, como é óbvio. Por isso é que é muito difícil fazer estudos conclusivos com o PAP, porque a partir do momento em que eu tinha que controlar todas as variáveis e ir constantemente alterando só uma delas. E como eu vos mostrei naquele quadro inicialmente, a maior parte dos estudos que são compilados nessas meta-análises, o protocolo é sempre diferente nas variáveis quase todas. Como os exercícios polimétricos são relativamente menos intensos do que cargas percentualmente mais elevadas de uma repetição máxima, parece que períodos de descanso menores, ou seja, entre 20 segundos a 1 minuto, comparativamente com outros estímulos condicionantes, parecem ser suficientes para induzir o tal estímulo de pós-ativação, porque não existe tanta acumulação de fadiga. E, de facto, parece ter também efeitos positivos semelhantes nos membros superiores. Eu acho que dessa meta-análise que eu vos falo aqui, o estudo que eles falam que foi feito com membros superiores foi uns lançamentos de bola medicinal e verificaram depois a velocidade da raquete nos serviços de ténis, se não me engano. Aqui um tweak ou uma alteração em exercícios dinâmicos básicos será a inclusão de resistência acomodativa, ou seja, uns elásticos, como vocês podem ver aqui no agachamento, ou mesmo as próprias correntes, ou também no supino. Parece que a resistência acomodativa melhora a resposta do PAP em comparação com os pesos livres sem resistência acomodativa, em comparação com os pesos livres sozinhos, não é? Pelo óbvio ajuste da carga à amplitude do movimento. As recomendações em relação à carga ou à resistência acomodativa parecem estar na ordem dos 15 a 30% do peso, de substituição de 15 a 30% a 35% do peso por resistência acomodativa, ou seja, um bocadinho menos de carga substituída por elásticos ou correntes. E os tempos de descanso, mais uma vez, como vocês podem ver aqui, são muito, muito variáveis, de 1.5 a 7 minutos de descanso, mas pronto, isso são recomendações com base em poucos estudos, portanto não vamos falar muito aqui dos períodos de descanso, que já lá vamos analisá-los de forma um bocadinho mais isolada. Parece ter um bom efeito tanto nos membros superiores como nos membros inferiores, que foram estudados essa tal resistência acomodativa para os dois tipos de estímulo condicionante, tanto nos membros inferiores com agachamento, como nos membros superiores com o supino. Sprints resistidos, utilização aqui de sprints resistidos como estímulo condicionante. Claro que, obviamente, foi estudado essencialmente como estímulo condicionante para um sprint subsequente. Aqui os resultados são muito, muito contraditórios, desde o aumento do tempo no sprint até melhorias na ordem dos 1.5%, portanto acabam por ser significativas para um movimento, para um sprint, não é? Se nós estivermos a falar de um sprint de 100 metros, 1.5% pode significar diferença entre primeiro e último lugar. As recomendações giram aqui à volta dos 75% do peso corporal
aqui a ser puxado, não é? Por distâncias de 15 metros. Portanto, esses parecem que ser os estímulos. Isto porque há aqui uma meta-análise que compara o efeito de vários estímulos condicionados no sprint. E em relação aos sprints resistidos, parece que essas cargas para essas distâncias que são as mais capazes de induzir o PAP, mas mais uma vez, atenção às conclusões com este tipo de estudos. Intensidade e volume do estímulo condicionante. Portanto, agora vamos deixar o tipo de estímulo condicionante, que mais uma vez é muito difícil olhar só para uma das variáveis, que ela está sempre dependente das outras todas, mas vamos tentar, de acordo com os estudos que vimos, tentar aqui algumas das conclusões. Portanto, mais uma vez, e óbvio, não é? Os resultados são contraditórios. Os estudos demonstram que tanto de cargas elevadas, ou seja, acima de 85% de MRM, como cargas um bocadinho mais moderadas, entre 60% e 85%, como exercícios volumétricos apenas com o peso corporal, onde qualquer uma destas cargas parece capaz de induzir o PAP. Uma meta-análise dali de 2015 sugere que parece haver uma tendência para que cargas mais pesadas, ou seja, quando falamos em pesadas, falamos acima de 85% de RM, parece que cargas mais pesadas são mais eficientes em induzir o PAP. Devido aos diferentes níveis de fadiga e potenciação gerados por diferentes estímulos condicionantes, não é? O período de descanso parece ser uma variável fundamental. Portanto, exercícios, estímulos condicionantes que sejam mais volumosos ou mais intensos parecem precisar de maiores períodos de descanso até conseguir um verdadeiro efeito de aumento da performance. Por exemplo, se eu comparar fazer exercício, agachamentos, 85% da minha RM como estímulo condicionante, se eu fizer 2 ou 3, e comparar com, por exemplo, drop jumps ou saltos com alguma carga ou com um colete, por exemplo, parece que os agachamentos com os agachamentos pesados vão precisar de maior tempo de descanso, na ordem dos 5, 6 minutos, para eu conseguir ter o meu pico de pós-ativação, para que de facto haja uma potenciação do exercício subsequente, em comparação com os saltos com peso corporal, que parecem que precisam de menos tempo de descanso até conseguir o tal efeito de potenciação do exercício subsequente. Exato, isto em relação à intensidade e volume. Então, como vocês já viram, nós já estamos a falar aqui de duas variáveis ao mesmo tempo, que serão a intensidade e volume e os períodos de descanso, mas mais uma vez fica muito difícil tirar conclusões só de uma dessas variáveis de forma isolada. E seguimos, portanto, em relação, mais uma vez, tentando ser um bocadinho mais isolado aqui só aos períodos de descanso, foram estudados destes períodos de 5 segundos, ou seja, acaba o exercício, faz logo o exercício a ser potenciado, acaba o estímulo condicionante, faz logo o exercício a ser potenciado, como períodos de 16 minutos. Portanto, há estudos aqui que fizeram períodos até de 16 minutos. Mais uma vez, e aqui é a conversa ao contrário, não é? Parece ser altamente dependente do estímulo condicionante, mas isso já acabei de vos dizer já no último ponto da análise em relação à intensidade do estímulo condicionante. Portanto, a ideia será atingir as tais janelas ótimas, como nós vimos ali no início, em que a fadiga acumulada e a potenciação, a fadiga seja mínima e a potenciação seja máxima. Portanto, temos aqui uma janela caso o estímulo condicionante seja relativamente de baixa intensidade e baixo volume, caso seja um estímulo condicionante que supostamente induzirá mais efeito de PAP, mas neste caso aí precisará de um certo período de descanso para dissipar a tal fadiga, para que nós consigamos usufruir desse tal efeito de potenciação. Pelas meta-análises, exercícios com intensidades elevadas, como estímulo condicionante, ou seja, acima dos 85%, estamos ali a falar de intervalos de descanso acima de 5 minutos, para usufruir do tal efeito de potenciação. Intensidades um bocadinho mais baixas, nós estamos a falar de 0.3 a 4 minutos. Portanto, mesmo assim, quando falamos de 0.3 a 4 minutos, estamos a falar de períodos relativamente variáveis para usufruir da tal potenciação. Achei aqui um estudo interessante aqui de 2018, comparou períodos de descanso autoselecionados, ou seja, os atletas faziam um tal estímulo condicionante, desculpem, neste caso foi um agachamento, e compararam um período fixo entre o agachamento, ou o tal estímulo condicionante, e o exercício a ser potenciado, com um período autoselecionado, ou seja, num grupo os atletas faziam o descanso que lhes apeteciam, quando eles se sentissem bem voltavam, faziam o tal exercício a ser potenciado, e no outro grupo era estritamente 4 minutos para toda a gente a seguir ao exercício, ao estímulo condicionante. E o que se verificou aqui foi que os indivíduos que faziam o descanso autoselecionado tiveram melhores efeitos de
de potenciação no exercício a ser potenciado. Portanto, mais uma vez, este estudo o que fez foi tentou ir ao encontro daquela percepção subjetiva, daquela variabilidade interindividual, controlando aqui só a variável dos períodos de descanso, e parece que deixar o indivíduo a fazer o exercício a ser potenciado quando se sentir bem, parece ser uma opção bastante viável. Outros fatores que influenciam, claro, como também já falámos, seria a tal alta variabilidade interindividual, portanto, o indivíduo, não é? Parece haver uma grande tendência para que indivíduos mais fortes consigam níveis mais altos de potenciação, e parece que os indivíduos menos fortes necessitam de mais séries ou de mais volume de estímulo condicionante para conseguir induzir a mesma quantidade de PAP. Vamos ao que interessa, aplicações práticas. Como é que nós podemos utilizar isso? Portanto, aqui acho que a primeira coisa que vem à cabeça da gente é, se eu comparar a aplicação do método de treino tradicional, ou seja, vamos fazer agachamentos pesados para toda a gente, o spin, os movimentos clássicos por séries, imagina, 3 séries de 10 ou de 8, ou o que quer que estejam a trabalhar, com uma metodologia de complex training, no qual eu faço as tais séries pesadas, entre as tais séries pesadas faço um estímulo a ser potenciado, neste caso, por exemplo, agachamentos com salto vertical e 4 séries disso, imaginem, 4 vezes 80% da minha RM no agachamento e depois 5 saltos verticais, e isso ao longo de 4 séries. Será que esse complex training traz mais adaptações agudas, mais adaptações crónicas, ou seja, a longo prazo, do que uma metodologia de treino convencional? E de facto, como vocês já sabem, é difícil fazer essas comparações. Existem poucos estudos que compararam diretamente o treino de contrastes com o treino de força tradicional. Esses estudos tiveram uma duração no máximo apenas de 10 semanas, portanto, estamos a falar de estudos relativamente curtos e, como é óbvio, os resultados são pouco conclusivos. Mas o que parece, e mais uma vez, isto deve haver grande variabilidade interindividual, deve haver indivíduos que respondem muito melhor a este tipo de treino do que outros. Deve não, há certeza, mas também estou a falar a nível crónico. Mas parece que o complex training ou o treino de contrastes é no mínimo tão eficiente quanto o treino convencional para melhorias crónicas. Uma meta-análise de 33 estudos concluiu que o complex training é mais eficiente que o treino convencional para aumentar a performance na RM de agachamento. Portanto, parece que ao longo de algumas semanas, em comparar o treino convencional com o treino de contrastes, parece que houve melhorias mais significativas no RM de agachamento e no sprint de 20 metros. Atenção que estamos a falar de uma meta-análise com 33 estudos, aí para nós tirarmos uma conclusão que fosse bastante válida, teríamos que ir ver a metodologia de cada um desses estudos. Portanto, ilações absolutas sobre a eficiência do treino de contrastes são difíceis, ou 100% conclusivas são difíceis de tirar. Atenção nas conclusões que tiramos daqui. Os resultados podem estar mascarados devido à elevada variabilidade de resposta individual, portanto acabei de dizer isto, não é? O que seria bastante interessante seria fazer um estudo só com indivíduos que respondessem, portanto fazer uma pré-seleção entre indivíduos que são bastante responsivos ao tal fenómeno de pós-ativação ou àquele tipo de treino de contrastes, não é? E perceber nesses exercícios, nesses atletas que respondem ao treino de contrastes, se seriam mais capazes de ter adaptações crónicas com o treino de contrastes a comparar com o treino tradicional. Parece então que, para voltar a repetir, no mínimo é tão eficiente quanto o treino convencional para melhorias crónicas. Mas já vamos falar aqui depois nas conclusões sobre desenvolver um bocadinho mais essas conclusões. E depois a segunda utilidade aqui mais óbvia de utilizar este fenómeno do PAP parece ser como aquecimento para competições. Portanto, se eu consigo de facto de forma aguda potenciar a minha performance em movimentos que são muito, muito semelhantes àquilo que eu vou fazer na minha modalidade, então vamos ver, por exemplo, uns 100 metros de corrida, ou 50 metros de natação, ou halterofilismo que nós já vimos, ou tudo o que seja modalidades de lançamento do peso, lançamento do dardo, ou os próprios saltos em altura e salto em comprimento. Portanto, essas modalidades, se eu conseguir no meu aquecimento usufruir desse tal fenómeno de pós-ativação utilizando um estímulo condicionante, então para isso parece-me uma excelente ideia de nós introduzirmos isso no aquecimento para conseguir melhorar a nossa performance de forma aguda. Mais uma vez, o que se sugere aqui é que nós façamos uma pré-seleção dos nossos atletas,
claro, estamos a falar em termos ideais. Se eu trabalhasse com atletas de modalidades individuais, nunca vou ter grandes grupos de atletas. Seria se calhar possível fazer essa pré-seleção de uma forma muito simples. Para ser aqui prático, um dia em que nós façamos agachamento, podemos fazer o agachamento e pôr por exemplo, um tapete de contacto ou um opto-jump e medir os saltos a seguir os agachamentos, ver se eles respondem bem ou se têm uma resposta a tal resposta de PAP, fazer uma pré-seleção desses indivíduos e esses já têm uma adaptação no seu aquecimento pré-competição para que consigam explorar ao máximo o fenómeno do PAP na potenciação da sua performance na competição subsequente. Portanto, aqui não é assim tão simples. De facto, quando temos que fazer os testes, fazer a pré-seleção, perceber o que é que funciona melhor com aquele indivíduo, mas por outro lado não é assim tão complicada nós irmos introduzindo no treino essa pré-seleção com alguns testes e depois então alteramos o aquecimento para sermos o mais eficientes possíveis. Pronto, como nós já vimos aqui, se nós falarmos de melhorias na ordem dos 5% no salto vertical ou 5 a 10% no salto vertical, nós estamos a falar de uma potenciação significativa para um atleta que vai competir a seguir. Portanto, isto parece-me que ser uma das principais formas de utilizar este fenómeno na nossa prática profissional. Por fim, estamos aqui a acabar a discussão, algumas considerações pessoais aqui à mistura. É indiscutível que o PAP é um fenómeno que pode ser útil para atletas. Importante, e já disse isso 50 vezes, mas é importante frisar, existe uma enorme variabilidade entre indivíduos. Nós temos indivíduos que são respondedores, tanto para o lado positivo como para o lado negativo, e temos indivíduos que por isso simplesmente não respondem, mantêm a sua performance ao longo dos exercícios a ser potenciados. Existem muitas variáveis que podem influenciar aqui o PAP, que têm de ser tidas em conta para a elaboração dos planos de treino, já falamos sobre elas todas. É difícil analisá-las de forma individual, porque elas são todas interdependentes, e é difícil criar estudos ou tirar conclusões em meta-análises com compilações de estudos, porque todos os estudos têm protocolos diferentes, portanto não podemos ser demasiado ou 100% conclusivos, mas de facto existem muitas variáveis. O estado de treino dos atletas, os níveis de força, não é? O tipo, a intensidade e o volume do estímulo condicionante, os tempos de descanso entre o estímulo condicionante e a atividade a ser potenciada, o tipo de atividade a ser potenciada, a organização das séries, por exemplo, se nós façamos tudo, imagina 4 séries de agachamento e depois os saltos, ou alternado entre agachamentos e saltos, agachamentos e saltos, portanto, toda a organização da metodologia de treino também é uma variável a ser tida em conta para a elaboração de um método de treino de complex training ou de treino de contrastes que faça o máximo de sentido possível. Mas voltando aqui às conclusões, parecem que exercícios dinâmicos parecem ser relativamente melhores do que exercícios isométricos para a indução do PAP. Exercícios com intensidades mais altas parecem, e aqui eu vou frisar no parecem, porque nós não podemos ser 100% conclusivos, mas parecem ser, os mais intensos parecem ser mais eficientes do que menos intensos a induzir o tal fenómeno da pós-ativação. Intervalos de descanso adequados aí dependem de todas as variáveis anteriores, sendo que, voltando a repetir, exercícios menos volumosos e menos intensos parecem precisar de intervalos de descanso menores para nós usufruirmos do tal fenómeno de pós-ativação. Pode ser tão ou mais eficiente do que o treino convencional para induzir adaptações crónicas. Estamos a ver a tal comparação entre os tipos de treino convencional e o complex training para induzir adaptações crónicas. Parece ser uma excelente ferramenta para aumentar a performance nas competições de modalidades explosivas de curta duração. Acabamos de ver isso. Um exemplo engraçado que eu li num dos estudos que citava esse exemplo é que em 95 uma das equipas de bobsled, os tais trenós, onde vão uma equipa de 4, que o resultado é muito dependente daquela força inicial que eles dão no trenó, portanto existe uma correlação entre a performance no bobsled e a RM de agachamento dos indivíduos que fazem o tal movimento inicial, e de facto parece que utilizaram no aquecimento séries bastante pesadas de agachamento, se não me engano, e o que é facto é que ganharam a medalha de ouro nessa competição utilizando este método. Mas estamos a falar aqui, atenção malta, de um N igual a 1. Eu só achei que era interessante frisar isso, porque veio num dos estudos que eu utilizei para fazer aqui este webinar. É um fenómeno interessante, pronto, pelo menos não, de certeza que não pioraram a performance e que se conseguiram fazer numa competição esse tipo de treino, portanto parece uma coisa bastante execuível, tendo em conta todos os outros fatores, não é? Mas parece pelo menos que é execuível fazer em contexto competitivo. Mais uma vez, e volto a frisar, deve ser feita uma triagem para perceber que atletas é que respondem bem.
antes de tomar qualquer decisão, ou seja, não vamos logo começar a pôr toda a gente a fazer esse tipo de treino de contraste ou de complex training. Acho que faz sentido, pelo menos nós percebemos que atletas é que respondem bem. E pronto, pode ser facilmente incluído em dias de treino com cargas elevadas. Se vocês virem, por exemplo, um dia em que estão a trabalhar cargas elevadas no agachamento, vamos dizer que estamos a trabalhar 2 RM do nosso agachamento, se nós incluímos uma série de saltos nos períodos de descanso, essa série de saltos, 3 a 4 saltos, não vai ter influência na RM de agachamento subsequente. Ou seja, pura e simplesmente estou a pôr aqui mais o volume de treino, estou a ser eficiente no tempo de treino que tenho no tempo disponível que tenho para treinar o meu atleta. Não vai influenciar a performance na RM de agachamento, então porque é que eu não hei de incluir uns saltos entre as séries pesadas de agachamento? E fiz bastante isso, portanto, quando chegava a fases do treino em que nós chegávamos a trabalhar em cargas um bocadinho mais submáximas, acima dos 85% de RM, sempre num período de descanso, dependendo também da modalidade e do objetivo, não é? Mas com muitos dos meus atletas eu incluía um exercício semelhante, explosivo, por exemplo, no spin combinava com o lançamento de bola medicinal, no agachamento combinava com salto vertical ou com sprint, em alguns, dependendo do atleta, dependendo dos objetivos, não é? Mas parece uma coisa bastante execuível. E final, é isto. Acho que para mim foi interessante a elaboração deste webinar. Espero que tenha sido interessante para vocês. Se tiverem dúvidas, se quiserem ter acesso a alguns dos estudos que nós utilizamos, mandem-nos uma mensagem, nós estamos receptivos a isso. São-nos melhor se vocês questionarem, se mandarem mensagem com perguntas, nós só agradecemos. Espero que tenha sido útil para vocês, para nós foi um prazer e esperamos que isso seja o primeiro webinar de muitos e ficamos aí à espera dos vossos comentários. Obrigado a todos e espero que tenham gostado.